Que a gente pode começar? Vamos, vamos. Então tá bom. É, Queria agradecer de novo agora oficialmente, Clé, por você ter topado fazer essa live com a gente. Eu acho que é um tema que para mim foi muito novo. Eu assim fiquei muito empolgada de conhecer tudo, de quando a gente conversou, de saber o quanto rico é esse assunto, o quão importante é. Para mim fez muita diferença e eu falei, gente, eu preciso compartilhar isso com as outras pessoas. E quando eu falei nos meus stories, gerou muita dúvida, as pessoas ficaram super empolgadas também. E eu acho que fazia todo sentido a gente fazer essa live e responder dúvidas do pessoal aqui, falar um pouquinho mais sobre o que é coloração pessoal e quais são os benefícios, né? Então, as pessoas me mandaram várias dúvidas. Eu meio que organizei, numa ordem que eu acho que faz sentido, e aí Tá. a gente vai conversando, pode ser? Perfeito, perfeito. Então tá. Vamos lá. A Ariana mandou uma pergunta falando o que é coloração pessoal? Perfeito. A coloração pessoal é um teste que identifica as 64 cores perfeitas para cada um. As pessoas costumam conhecer mais os benefícios estéticos, que é de deixar o rosto mais iluminado, aquele aspecto mais saudável, uma beleza mais natural, porque quando a gente está com as cores certas, principalmente em tudo que está próximo do rosto, vai diminuir olheira, ruguinha, manchinha, então a maquiagem vai ser bem mais leve, então por isso até esse aspecto mais natural, né? Mas também tem o lado psicológico das cores, que poucas pessoas abordam isso, mas como cada cartela tem sua personalidade, essas cores também transmitem uma mensagem. Então é muito interessante a gente seguir essa cartela, por mais que às vezes não tenha preto, não tenha cinza, não tenha branco, essas cores que geralmente o pessoal gosta. A Esté não dá para falar muito, ela tá aqui, ó, de lado, porque a cartela dela tem essas cores que todo mundo quer usar. Mas é aquele negócio, né? Inclusive, eu acho que vai ter alguma pergunta e eu não quero ir tão mais a fundo, mas sempre tem algum truque para a gente conseguir usar as cores que a gente ama, né? Mas tem que prestar atenção nessa linguagem não verbal. Tá bom. Inclusive perguntaram isso, quer ver? Que estava até mais para baixo. Ai, É, desculpa, já tô saindo da sua ordem, né? Não, mas é bom porque daí a gente vai linkando uma pergunta na outra conforme você vai respondendo. A Edna perguntou: tem como saber se temos uma cor que não devemos usar de jeito nenhum? Então, sempre as cores que a gente não deve utilizar de jeito nenhum têm características opostas. Então, por exemplo, no seu caso, que sua cartela é inverno frio, o oposto é o outono quente, que são cores muito, muito, muito quentes. No meu, que é o inverno escuro, o oposto é a primavera clara, que é clara e quente, né? Então, assim, na verdade, existem outras 60, na verdade mais, porque todas as outras cores não é o ideal a gente utilizar, né? Mas um truque para a gente saber uma cor que fica boa ou não, coloca duas cores bem diferentes. E eu dou a dica de colocar o laranjado, que é extremamente quente, e um roxo. Tem que ser um roxo bem o roxo da sua cartela, Esther. Ou até mesmo branco ou preto. Tá, exatamente. Ou até mesmo branco ou preto. Então, coloca, sei lá, o preto e o laranja. Então, o branco e o laranja. Você vai perceber que quando for a cor errada, vai ficar um aspecto que a cor vai aparecer antes que você, porque o nosso olho entende o que é harmonia cromática, então a gente vai tender a olhar para baixo. E também vai ficar com um aspecto, parece que o rosto está cansado, que você está triste, desanimado. Então fica aí uma dica, tá? Mas o ideal é fazer a coloração pessoal para saber as cores exatas. Você também já respondeu outras perguntas, a Daniela perguntou como descobrir a sua cartela de cores e a Ana perguntou se no dia a dia, se dá para a gente descobrir quais cores nos favorecem. Então, você acabou de falar alguma coisa, uma dica prática de como a gente poderia descobrir, mas idealmente a gente fazia a nossa coloração pessoal, né? E sabe o que é importante? As pessoas têm um feeling das cores que nos favorecem. Então, pega aquela sua cor preferida, tirando o preto, branco, cinza, bege, que são essas cores mais básicas. Todo mundo gosta porque são acromáticas, principalmente o preto e branco, então combina com tudo, traz uma versatilidade gigantesca. Mas, pega aquela, sei lá, é um verde, é um vermelho, qual verde, qual vermelho? E traz para o seu dia a dia, porque aquela cor.
com certeza tem uma personalidade que te completa. Então é muito importante também deixar o seu feeling agir. É verdade. Ela perguntou se dá para fazer o teste de coloração pessoal online. Tá. As Sempre pessoas surge essa tendem a me pergunta. perguntar isso. Eu tenho que responder assim, não, mas na verdade eu não gosto de responder não, porque assim, existem pessoas que vendem esse teste online. Quando era um método do sazonal, eu uso o sazonal expandido aprimorado, porque em vez de usar 46 tecidos, eu uso 20 tecidos apenas. Então já é uma metodologia aprimorada do sazonal expandido. Mas eu ainda uso essa nomenclatura porque eu sigo 12 cartelas. E aí, o que que acontece? Quando era só o sazonal, eram apenas 4 cartelas. Então não tinham essas subcategorias. E aí, o que é interessante? Esse teste é feito a partir de uma foto que você envia e aí coloca como se fosse bordas coloridas para ver se tem harmonia cromática. Se fosse uma pessoa que não tem tanta mistura, às vezes talvez no passado daria certo lá na Europa, às vezes no Japão, mas aqui no Brasil, que é um povo muito miscigenado, não tem como. Eu que sou mestiça, meu pai é Nicei e minha mãe é neta de italiana. Não tem como, porque meu subtom de pele é verde, gente, é Sim, oliva. Então, às vezes as pessoas me olham e falam, nossa, como você é amarelada, como você é dourada. Só que quando eu coloco cores quentes em mim, essas cores reagem, então ressalta esse amarelado, né? Por aham. isso que eu tenho que usar o que neutraliza. Então, a gente tem que. Gente, ó, eu sou um pouco suspeita, né, pra falar pro pessoal, acho que depois você pode falar mais a fundo, mas é um teste que é pra vida inteira. Então, vale a pena você investir para saber exatamente as cores. Vai num profissional que você confia, que você acompanha, que as pessoas dão um feedback bacana, porque não dá para ficar usando cores erradas a vida inteira, né? A vida fica triste. Com certeza, Claire. E esse negócio, porque as pessoas acham que é só a cor da sua pele visualmente, mas não é isso, né? É o subtom da sua pele. Exa- Então, não é só exatamente. pela foto que você vai conseguir ver se a pessoa é clara, morena, pele escura, e isso vai definir quais são suas cores. Não é assim, né? Exato, porque se fosse eu já ia olhar, ah, Esté, você é tal. Na verdade, não, porque pode ser desde uma pessoa com a pele mais clara até uma pele negra super escura e ter a mesma cartela. Isso acontece Aham. principalmente nas primaveras, que tem um contraste, uma saturação média. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Não é um negócio que a gente bate o olho e já fala. Inclusive, eu falo para as minhas alunas que fazem o Colors Bead, nunca, jamais porque as pessoas tendem a perguntar, né? Fala assim, olha pra mim, que cartela que você acha que eu sou? E você fala assim, não tem como. E as pessoas acham que é só pra vender, mas na verdade não é. Porque a gente precisa observar a influência do tecido da cor na sua pele, como o seu subtom de pele reage, exatamente como você falou. Tá. E aí, Claire, já linkado a isso, se dá para fazer online ou se tem que ser presencial, Uhum. fizeram uma pergunta de: é verdade que existe correlação entre a cartela de cor e a personalidade? Sim, muito. Desde a década de 40 tem uma que é a mãe da consultoria de imagem e estilo, a Susan Cagle. Ela já definia de acordo com os estilos, de acordo com a personalidade. Ela tem um trabalho incrível e quando o Sazonal Expandido foi lançado, ela acabou sendo esquecida, tá? Mas cada vez mais eu quero ativar esse trabalho dela que é lindíssimo, porque essa questão da personalidade da cor e do sentimento que essa cor causa é desde de Goethe, né? Gente, tipo, é muito, muito antigo mesmo, tá? E a gente ainda não se deu conta do quanto essas cores podem afetar o nosso psicológico. Então, pensando em linguagem não verbal, e essa é a grande diferença do meu trabalho, porque eu não sei se o pessoal sabe, Sté, mas a diferença de uma consultora de imagem e estilo para uma estrategista de imagem pessoal é exatamente trabalhar mais a fundo na linguagem não verbal e na personalidade, na autoimagem, voltando bem para o lado psicológico. Então, eu preciso entender muito a essência da pessoa, a personalidade dela, para conseguir
atender, porque não é questão de bom gosto. Ah, eu gosto de colete, então vou vestir todo mundo de colete. Ah, eu adoro roxo, vou colocar roxo em todo mundo. Não é. Principalmente a maioria das minhas clientes tem o estilo dramático e criativo. Criativo é um estilo que eu não tenho, tô bem longe, mas eu amaria ter. Só que quando eu coloco aquela roupa criativa, eu não me sinto bem. Então, quando eu visto essas mulheres, é de uma forma que eu jamais me vestiria. Então, eu acho que é interessante as pessoas entenderem que o meu trabalho não tem relação com o meu bom gosto, né? Aham. Enfim, e aí entrando mais a fundo nessa questão da personalidade, inclusive com você, na hora que a gente conseguiu perceber que cartela, eu comecei a falar mais sobre o seu jeito, não é? E aí todo mundo sempre fica assim, nossa, mas como você sabe? Tipo, né? E é real isso. E é por causa disso que essas cores transmitem a nossa personalidade. Então, é uma ferramenta muito, muito forte de linguagem não verbal. Por isso que eu falo assim, na minha cartela e nem na sua tem laranja. E Aham. aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, mas você pode usar laranja na de baixo. Só que não é uma cor que tem a ver com a minha personalidade. Então, não preciso usar. Né? Então, enfim, a gente pode depois fazer um conteúdo só voltado para a personalidade de cada cartela, porque é muito profundo e é muito extenso. Mas se fosse para dar uma pitada, assim, tudo que é mais escuro, então outono escuro e inverno escuro, são pessoas que são muito profundas. São pessoas que sentem demais também, que só conseguem falar de assuntos extremamente profundos. Pessoas que têm cartelas mais vibrantes, mais saturadas, são pessoas mais extrovertidas. Se vai para o quente, fica ainda mais extrovertida e falante. Se vai para o frio, fica mais observadora, né? Então a gente precisa entender, quando vai para o claro e o suave é a mesma coisa do que o opaco, do que o sem brilho, são pessoas que são mais delicadas, que pensam muito antes de agir. Então, só pela cartela a gente já consegue definir a personalidade da pessoa bem profundamente. Então, na verdade, é a cartela que vai refletir qual que é a personalidade da pessoa, ou o contrário, a personalidade da pessoa ajuda a definir qual que é a cartela que ela vai ter? Não, o Ou os dois. contrário. Na verdade, acho que pode ser meio que um balanço. Não é porque eu chego numa pessoa que é extremamente extrovertida, falante, e falo assim, você é uma primavera brilhante. Não posso fazer isso, né? Então, Uhum. tem exatamente esse efeito da cor da pele, e depois a gente percebe que comprovando bate com a personalidade. Então, é muito louco isso, né? Inclusive, Entendi. quando eu É tô muito sentada ali, interessante. quando eu tô ali fazendo teste, as pessoas falam, gente, é bruxaria, isso não é possível, porque você começou a colocar um monte de cor. Aí eu fiquei mais apagada, mais brilhante, com o lábio roxo, com o lábio rosa. Depois ainda você falou como que eu sou? Tipo, É calma. impressionante. E a gente percebe na hora, né? Quando você coloca, eu ficava chocada. Eu falava, ah, Clé, como assim? Você colocava o branco aí, brilhava, né? E algumas É, cores apagava, me deixava, tipo, não sei, triste. E isso as pessoas têm exato. percebido também, Clé. Eu recebi uns comentários muito legais falando, Estel, tô vendo que você tá usando cores mais vibrantes, cores mais alegres. E isso tá transmitindo uma sensação tão boa pra gente. Então, eu Uhum. me sinto, acho que até o meu ânimo muda e eu transmito isso inconscientemente para as pessoas. É tão engraçado, porque eu recebi um comentário também falando assim: Ah, Estel, tô vendo que você tá levando muito a sério esse negócio de coloração. Você não Uhum. acha que é ruim você limitar as cores que você vai usar, que você nunca mais vai poder usar uma cor que você gosta? Aí eu fiquei pensando, eu falei, mas na verdade, eu entendi todo esse processo de um outro jeito, porque agora eu tenho todas essas cores que eu nem me arriscava a usar e que eu sei que vão me Uhum. favorecer e vão ficar bem pra mim. Então, ao contrário, agora eu tô usando muito mais cor do que eu usava antes. E no final das contas, a minha cartela, que até foi uma pergunta que me fizeram, qual que é a minha cartela e se eu gostei dela? É inverno frio. E eu amei, que foi o que você falou. A gente já tem um feeling do que cai bem na gente, do que fica bem, né? Então, todas essas cores, na verdade, eu amei. E isso me tá me até estimulando a usar cores que antes eu não pensava em usar. E que quando eu coloco, assim, fica muito nítido que eu transmito inconscientemente uma mensagem mais alegre, mais, mais para cima.
que tem mais conexão com a sua personalidade, que é super alto astral, ativa, gosta de compartilhar. Então, é interessante porque eu acho que a cartela de cores nos dá mais segurança, porque às vezes naquele medo de arriscar, e a gente sabe que as cores mais acromáticas, as cores básicas, a gente consegue combinar com tudo, né? Porque a maioria Uhum. das pessoas não entendem o que é um círculo cromático, como que ele funciona. Então, a partir desse ponto, as pessoas começam a falar, ah, eu vou levar esse vestido preto ou vou levar um vestido roxo? Aí eu falo assim, ai, não, acho que eu vou levar o preto porque eu vou conseguir usar muito mais. E aí fica todo mundo usando só as mesmas cores, e quando você sai desse padrão, você tem um destaque, sem contar que assim, não é aquele destaque para você chamar atenção porque você quer ser diferente, mas porque tem conexão com a sua personalidade. Então, realmente mexe com a nossa autoestima porque a gente começa a ser elogiada, e aí a gente percebe que às vezes, sei lá, a gente tá sem maquiagem, cabelo todo zoado, com roupa de academia, e as pessoas estão, oi, tudo bem? Tipo, dando aquele sorriso, tipo, que pessoa linda, mesmo sem precisar falar, sabe? Agora que você falou do branco e do preto, explica Uhum. pra gente esse negócio que, na verdade, são pouquíssimas cartelas que têm o branco e o preto, que favorecem o branco, que a pessoa fica favorecida com branco e preto. Eu não sabia disso. Achava que todo mundo podia usar branco e preto. Sim, sim, todo mundo acha, né? E todo mundo reza para que isso aconteça. Mas, na verdade, só existe uma cartela que tem preto e branco puríssimo, que é o Que é a inverno minha. frio, que é a sua, tá? São cores extremamente frias, e é por isso que eu nunca chamo alguma cor de neutra. Porque quando a gente mexe com o método sazonal expedido, toda cor tem sua temperatura e suas características, que é clara ou escura, ou brilhante ou suave. Então não dá para falar que ela é neutra, né? Sim, o preto e branco são acromáticos, mas na questão de combinar com outra cor. Quando é com pessoas, é completamente diferente. Então a gente percebe que só tem no inverno frio, e no inverno brilhante escuro tem o preto e branco, mas tem adição de azul. Então o branco vira um gelo e o preto fica um preto azulado. No inverno escuro tem ainda mais adição de azul. Então é como se fosse um inverno frio, depois inverno brilhante, depois um inverno escuro com adição. São pessoas que assim ainda aguentam usar um pouquinho dessas cores. Mas, olha o que a gente percebeu. Quando a gente fez o seu teste, as últimas comparações, a gente só comparou com os 3 invernos. E mesmo assim, estava dando diferença. É. Então, por isso que algumas pessoas, inclusive, eu coloquei algumas perguntas, coloquei aquela, não é enquete, gente, aquela caixa de perguntas lá no meu Stories hoje. E muita gente me perguntou assim, mas Clé, tem que ser a cor exata? Tem que ser a cor exata. Porque às vezes, se for uma cor um pouco mais clara, um pouco mais escura, pode mudar completamente de cartela, tá? A gente tem um delta de distorção de cor de 0,4. Então, é muito pouquinha a diferença às vezes, tá? É verdade. Deixa eu até pegar. É Não, muito depois eu interessante. quero falar do círculo cromático para ensinar para elas Quer falar? usarem Explica agora. cor. Tá bom. Então, ó, esse aqui, gente, é o círculo cromático, tá? Inclusive, existem vários aplicativos que tem isso. O que eu mais gosto para o iPhone é o Color Wheel, mas assim, qualquer um círculo cromático quando você digita na Apple Store ou no Android funciona, tá? O que a gente sempre tem que pensar? Que não tem preto e branco porque são acromáticos, e o círculo cromático é dividido uma metade quente e outra metade fria. Quando a gente já sabe a nossa cartela, a gente sempre vai para a verdade da nossa cartela. Então, vamos lá. A gente, quando faz uma cor, eu adoro usar esse exemplo, que é complementar do rosa e do verde, na minha cartela terão verdes diferentes da cartela da Stephanie. E rosa também. Então a gente pega e vai. Qual o meu verde? Qual o meu rosa? Né? Entra muitas coisas que é o que eu ensino no meu módulo, que aí dependendo da silhueta, vai ter que escolher o mesmo valor da cor, tá? Inclusive, eu acho que a gente tem muito conteúdo para gravar para elas, Esté, para ir cada vez mais ensinando todos esses truques. Mas esse círculo cromático ajuda a ampliar demais as combinações que vocês têm de roupa, porque toda vez que você coloca uma cor mais extravagante, geralmente a gente combina com a parte de baixo que cor?
preta, branca, bege, cinza, né? É muito difícil, às vezes, falar assim, ah, eu tô com uma blusa verde militar, vou colocar com uma calça vinho, com uma calça bordô. Aí você fala, nossa, mas será que fica bom? Fica maravilhosa, né? Então, são detalhes como esse que modificam completamente a sua vestimenta, trazendo mais personalidade, né? E outra coisa, isso aqui não é só para roupa, vai para acessório, vai para maquiagem. Então, enfim, baixem o círculo cromático para começar a usar. No app é super fácil porque já vem montadinho as combinações. Então tem, por exemplo, a análoga que está sempre de frente em frente. Aí tem a triádica que ela sempre faz um triângulo aqui. Inclusive tem esses desenhos, tá? Que são 3 cores, e não necessariamente você tem que usar as 3 cores, uma em cada peça, como eu expliquei, né? Às vezes você tá com uma roupa ou com um vestido que é estampado, e aí você quer trazer um outro elemento, seja uma bolsa, um sapato numa terceira cor. Então você vai usar uma combinação triádica, né? Ou um split complementar também, que tem 3 cores. E as análogas, né? Essas 3 de base que eu sempre amo explicar para vocês. Então eu chamo de cores irmãs. Elas sempre andam lado a lado. Vocês podem usar 3 em 3 ou escolher 2. Então, gente, isso aqui é muito valioso. Comecem a usar porque vai facilitar muito na vestimenta. A Dia até perguntou agora, né? Que tá, eu sei a minha cartela de cores, mas você ensina a combinação das cores, tipo, qual calça com qual blusa. E é exatamente isso que você está explicando agora, né? O círculo Exatamente. cromático e também aquela parte cinza que tem aqui embaixo da cartela de cores, que ela explica Isso. também com relação a contraste, qual cor combina com qual cor, e você combina o cinza que tá aqui embaixo da cartela, ó. Isso, Ai, a tem gente tanta chama de coisa pra valor. falar, gente. É muita coisa. A gente chama de valor da cor, isso. E meio que uma regra fácil para ensinar para vocês é toda cor que é mais clara aumenta a região do corpo, ou então vai ter um destaque maior, porque o nosso cérebro enxerga tudo que tem mais luz primeiro, né? E aí, toda cor que é mais escura vai ajudar a parecer que tá menor, que tá mais magra. Não é à toa que todo mundo fala, ai, eu amo usar preto porque emagrece. Mas, na verdade, o azul marinho também emagrece, o bordô, o café, todas as cores mais escuras dão essa sensação. E aí, dependendo do formato do corpo de vocês, é uma ilusão de ótica diferente, né? Por exemplo, o nosso corpo, que é uma ampulheta, a gente sempre tem que andar com o mesmo valor da cor. O que que é isso? Se a gente for tirar uma foto preto e branco, tem que parecer que a gente está exatamente no mesmo tom de cinza, mesmo estando com 2 cores diferentes. Então, o pensamento é claro com claro ou escuro com escuro. No nosso corpo não dá para usar uma peça clara embaixo ou em cima, enfim, e outra escura. Por quê? Senão a gente se torna ou um triângulo ou um triângulo invertido. Então, a gente precisa tomar cuidado nisso. Tem tanta coisa, né? Tem tanto detalhe. E nessa primeira conversa, que é a da coloração pessoal que eu fiz que é o que eu fiz com a Clé, ela fala tudo isso. Então, a gente descobre qual que é a nossa cartela de cores, então o meu inverno frio. A gente mede, faz a medida do corpo para ver qual que é o tipo do meu corpo. Então, eu sou ampulheta. Então, com base no meu tipo de corpo e na minha cartela de cores, quais são as combinações que eu devo usar para favorecer o meu tipo de corpo, para destacar as partes que são mais bonitas, que o meu corpo, para valorizar meu corpo, né? Então, é exatamente isso Sim. que aquela falou. Ela explica o círculo cromático, ela explica. Eu sempre esqueço esse do cinzinha. O O valor valor da da cor. cor, isso. E tudo isso Você é junto demais. que vai resultar no qual que é o melhor para você, o qual que é recomendável para você. E são muitas coisas, muitos detalhezinhos que você, quando você coloca, o resultado final é tão harmônico e te valoriza tanto que as pessoas percebem, mas não sabem o que está acontecendo. Teve gente que falou, nossa, você emagreceu, e na verdade eu engordei. Tipo, umas coisas assim, sabe? É muito engraçado. E eu falo, é porque eu fiz a coloração pessoal. Só quem fez entende a sensação de quanto é bom estar mais colorida ou mais equilibrada através da ilusão de ótica das cores. Aí não vai ter nenhum Incrível. comentário tipo falar assim, mas ó, não fique tão viciada por isso. Climinaco perguntou quais cores para o ambiente profissional para passar uma boa impressão para ir nas reuniões. E aí a Naomi também fez uma pergunta relacionada à parte profissional, que é
como a escolha das cores pode influenciar na mensagem que você quer transmitir na vida profissional. Perfeito. Deixa eu anotar aqui para eu lembrar de falar tudo isso. Vamos lá. Ao longo da vida, a gente grava com associação em média 200 cores diferentes. Então, é muito interessante a gente escolher as cores certas, né? Para não chegar, sei lá, numa reunião de vermelho. Porque o vermelho é uma cor que pode ter uma associação muito negativa, às vezes uma sensação de aviso, então tem que tomar cuidado. A cor mais simpática do mundo é o azul, tá? Então, assim, pega uma peça azul, um azul não muito extravagante, tá? Um azul da sua cartela, um azul um pouco mais suave, mas você sempre estará transmitindo uma mensagem agradável, né? Se for uma reunião que você precisa transmitir uma sensação de força, de credibilidade e de uma autoridade, né? Principalmente assim, quando a reunião com pessoas que você não conhece, com pessoas que às vezes têm mais idade que você e você precisa desse respeito, não será muito indagada aí pela reunião, é interessante usar alto contraste. Então, uma cor clara com uma cor escura. As pessoas às vezes acham que é só o preto e branco, mas poderia ser qualquer outra cor que é claro, escuro, um rosinha claro com azul marinho e assim vai. Isso já transmite muita credibilidade, responsabilidade, né? E faz muita, muita diferença. E é assim, caso a pessoa tenha uma silhueta ampulheta como nós, que a gente sempre tem que estar claro com claro, escuro com escuro, é interessante fazer isso com uma terceira peça, então deixar o corpo inteiro do jeito que a gente tem que usar, e aí coloca uma terceira peça ou mais clara ou mais escura do que está nosso corpo inteiro, ou até mesmo com um acessório, trazendo um acessório mais claro ou mais escuro, né? Isso faz muita, muita diferença. Outra coisa que eu lembrei na hora que você estava fazendo a primeira pergunta, que você falou ambiente, profissional e tudo mais, por todos os birôs internacionais de tendência, o cinza foi considerado a cor da década, né? Não é à toa que enfim, é super moderno, é super lindo. Eu adoro cinza, tô de cinza, inclusive. Mas para ambientes, às vezes para pintar o apartamento, o escritório inteiro, superfícies muito grandes que você vai ficar olhando toda hora, não é interessante. Porque o cinza tira 90% da sua energia de ação. Então, se você perceber que seu coworking, que seu escritório, que o lugar que você trabalha tem uma parede bem na tua frente cinza, é interessante que você coloque algumas coisas na sua mesa, ou então coloque um quadro nessa parede, pontos de cores, principalmente se você tiver a cartela, já coloca algumas cores da sua cartela para ter uma sensação de bem-estar e aconchego. Então, aí que a gente começa, esta é uma outra discussão no sentido do que, olha como as cores influenciam o nosso bem-estar, né? E quando a gente entende quais são as melhores cores para nós, a gente já consegue focar em tudo. Não é à toa que essa cartela também vale para decoração. Verdade. É verdade, é muito E eu vi engraçado isso. E eu vi que você está procurando várias coisas de decoração para sua casa, então leva sua cartela junto já para ir Mas pegando eu tô lá. levando. Ela fica na minha bolsa agora. Não tem lugar que eu vou sem a minha cartela. Tá certo, tá certo. É verdade. Me conta E, mais. e aí, também relacionado a esse ambiente de trabalho, Clé, você estava comentando nos seus stories esses últimos dias que essa questão da pessoa estar bem vestida ou mal vestida, que isso vai Uhum. depender da personalidade dela, mas para um ambiente de trabalho, independente de qual que é a personalidade da pessoa, existe um bem vestido, vamos dizer. Isso é um pouco Dress subjetivo, code. tem uma linha tênue aí, como que funciona? Se a pessoa é sexy, ela vai fazer uma apresentação. E aí ela tá com uma roupa que chama mais atenção o decote dela do que o conteúdo que ela tá falando, ela não está bem vestida, apesar de ela estar no caminho dela, né? De Sim, personalidade. isso é muito importante. Inclusive, é incrível você ter citado isso, porque eu tenho discutido cada vez mais isso em todos os workshops, cursos que eu dou, com clientes que eu converso. E realmente, quando a gente observa o outro, ou alguma coisa até, sei lá, uma xícara, essa avaliação que a gente dá para o objeto ou para a pessoa,
é muito de acordo com a nossa personalidade, que são os nossos estilos predominantes. Então, a gente precisa entender quando essa análise, esse pré-julgamento é feito no outro, né, em outra pessoa, entender como é a personalidade dela. A gente entende que existe um dress code, que às vezes tem algumas empresas que são mais formais e outras que não são tão formais. Mas a gente entende que geralmente é mais para o tradicional. E por que é o tradicional? Porque são peças de tecido mais nobres, então transmitem mais credibilidade, tá? Sempre tem um acabamento melhor. A alfaiataria não é uma modelagem simples de ser feita, né? Então, se não tiver um caimento perfeito, vai ficar tudo torto, tudo errado e vai parecer que a pessoa toda desmilinguida, então ela não está chique, né? Então, já é um estilo que transmite muita credibilidade, confiança, força e organização. Mas, por mais que o dress code da empresa seja super tradicional, super formal, é interessante que essa pessoa traga alguns elementos para a sua imagem. Por quê? Quando a gente pega e se veste de uma forma que não representa nós, né? Não representa essa personalidade, aí a gente tem uma quebra gigantesca de autoimagem, porque era como se a gente estivesse vivendo um personagem. Inclusive, eu atendo muitas mulheres aqui em São Paulo, executivas, que têm um dress code super formal e às vezes tem um estilo mais esportivo, ou às vezes um estilo mais sexy. E são estilos que tem que tomar também com muito cuidado, até mesmo o criativo, que vai querer colocar muitos elementos, né? Eu acho que, na verdade, não só esses estilos, mas todos os estilos que eles ficam muito caracterizados, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque ninguém tem só um estilo, a gente sempre tem 3 estilos predominantes. Quando a gente monta uma imagem de uma pessoa super esportiva, super sofisticada, super sexy, super romântica, a gente tem uma sensação que é fake, que aquilo não é real. Tem que sempre estar mesclado e misturado. Então, assim, óbvio que quem tem um estilo sexy, num ambiente mais formal, corporativo, enfim, reuniões, é interessante que preste muita atenção para a modelagem não estar muito ajustada, porque essa pessoa vai gostar de coisa bem colada no corpo, decote, fenda e tudo mais. Então, assim, ai, mas eu que tenho estilo sexy, o que eu vou colocar para parecer esse meu estilo? Então, uma mulher do estilo sexy, ela sempre vai estar super maquiada, só que em vez de colocar um batom vermelho, pode colocar um batom nude um pouco mais escuro, para trazer mais força, né? Os acessórios terão um brilho maior, né? E às vezes tem um tamanho médio, mas às vezes só um decotinho V, que não precisa ser aquele super profundo no umbigo, já faz a vez nesse ambiente corporativo. Então, sempre equilibrar os estilos predominantes e respeitar o dress code, porque é o único momento que a gente pode virar e falar assim, nossa, essa pessoa está mal vestida. Tipo, você tá num baile, que eu sempre falo, né? Tipo, num baile de gala, e aí você vai de calça jeans. Então, você tá péssimo, né? Ai, mas meu estilo predominante é o esportivo. Então, você vai com vestido black tie esportivo. Porque todos os estilos têm, desde o mais casual até o mais refinado. Então, não é desculpa. Com certeza. Eu acho que, assim, para festas que você tem o dress code, assim, casamento, que você tem, assim, muito explícito qual que é o tipo de roupa que você tem que usar, eu acho ainda, entre aspas, mais fácil a pessoa conseguir seguir aquilo. Mas para ocasiões do nosso dia a dia que a gente não tem um dress code muito explícito, aí que as pessoas erram. Então, em momentos de trabalho. E eu acho que, para mim, pegou muito essa questão profissional, porque eu tive muitos momentos de reunião na minha vida que e você vê assim claramente no Brasil eu trabalhava em marketing numa empresa que não era super tradicional, então eu gostava de ir com uma peça mais colorida, com uma calça mais colorida, com uma roupa mais despojada, sempre usava salto porque eu me acho baixinha, então eu já me acho baixa com cara de novinha, então o salto eu acho que me dava um pouco mais de credibilidade. E quando eu fui para o Uhum. Japão, eu mudei completamente o meu estilo, porque no Japão, primeiro que usar salto você não consegue, porque você anda o dia inteiro. Para você chegar no trabalho, você tem que andar o tempo inteiro. Então, já tive que adaptar nesse sentido. E dois, Uhum. porque lá as pessoas não usam roupas muito coloridas. Todo mundo usa terninho preto e branco e é isso. É super, assim, meio boring, assim, para mim, sabe? Então, de certa maneira, você tem que se adaptar ao ambiente que você tá, sem perder a sua personalidade, claro, porque daí que você vai se sentir à vontade, que nem você falou. Mas eu acho que Uhum. nesses momentos que
que não tem o dress code explícito, que a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Outro dia eu recebi uma mensagem de que eu fui num restaurante que era legal e a pessoa me perguntou: Ah, Esté, como que tem que ir vestida? Eu sempre, quando eu vou num restaurante que é um pouco mais refinado, eu olho no site do restaurante qual que é a roupa que eles sugerem ir. Aí ela comentou, né? Ah, é porque eu fui no Japão e eu fui com uma calça jeans, uma bota de cano alto e não deixaram eu entrar. Então, nessas situações, realmente, você tem que ver qual que é o dress code que tá sendo pedido Uhum. e tomar cuidado Pra, nesse sentido, né? Pra... sim, para não errar. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem essa liberdade de escolha, né, no dia, quando não tem algo específico, é muito importante a gente se vestir de acordo com, óbvio, a nossa necessidade. Então, não dá para colocar salto se você vai andar demais, porque senão você não vai aguentar, né? Mas tem que ter muito a nossa personalidade, porque um outro papo muito interessante é a gente querer seguir um padrão hegemônico de beleza. É Então, verdade. eu me senti mal porque todas as pessoas usam preto e branco e eu fui de rosa. Ai, mas só tinha você de rosa, não acredito porque você tava de rosa. Não, mas rosa é a minha cor, não sei o quê. Mas e daí? Tava todo mundo de branco. Estava no convite. Inclusive, eu fui num casamento uma vez no interior de São Paulo, Ribeirão Preto. E não tem preto na minha cartela. Então, geralmente, quando eu uso preto, tem que colocar algum batom da minha cartela, né? Que é um truque. Ou quando eu acho um preto azulado. E aí, eu cheguei na festa, tava todo mundo de preto. E aí eu falei pro Tomás, assim, amor, mas você não falou que tava escrito no convite que era todo mundo de preto. E óbvio que eu não estava de preto, eu estava de vinho, de marsala. E aí ele falou, não, amor, não tava escrito nada de cor. E óbvio que não tava, porque era um casamento. Casamento você vai com a cor que você quiser, não é uma festa tipo do preto. Aham. E, e aí as pessoas me olharam, porque eu tava de uma cor diferente, mas eu me senti bem, porque eu sabia que era a cor da minha essência, a cor da minha cartela. E aí muitas mulheres vieram conversar comigo e falaram assim: Nossa, como que você tá linda! Nossa, essa cor ficou muito bem em você. E aí você via todo mundo com o quê? Um casamento super chique, todo mundo ficou com medo de errar, apostou no preto. E assim, eu até brincava com o Tô. Falava, amor, ó, não tem como você me perder na festa, porque eu tô, tipo, de outra cor. Mas assim, eu tava no dress code perfeito, tava com um vestido longo, um vestido super comportado, um pouco dramático, porque é um dos meus estilos, mas só de mudar a cor já fez um efeito. As pessoas começaram a me notar pro positivo. Não foi assim, nossa, olha ela querendo aparecer. Foi, nossa, olha como ela tem autoconfiança e ela veio da cor que ela mais gosta. Pronto, acabou. Então, assim, essa discussão é muito interessante a gente refletir e pensar: será que eu estou seguindo um padrão hegemônico de beleza e tentando me vestir como minhas amigas se vestem, como minha família gosta? Porque tem muitas pessoas que nasceram para ser X, só que elas são Y. E aí elas vivem nessa questão de a vida inteira que não se encontra, não é um prazer se vestir por conta disso. Eu fui criada super tradicional, mas na verdade tem um estilo super criativo, super dramático, super sexy. E aí a pessoa fica refém daquilo. E aí, quando a gente começa a análise dos estilos, encontra os estilos predominantes, e a pessoa começa a colocar tudo que tem conexão com a sua personalidade, essa mulher se empodera e ela fala assim: como que eu vivi tanto tempo sem isso, sendo uma pessoa que eu não sou por causa da vestimenta? Que é um outro assunto, que a nossa imagem reflete completamente o nosso psicológico. Quem aí que está assistindo a gente nunca sentiu uma sensação de, nossa, hoje que eu tô acabada, vim sem maquiagem, aqui apareceu aquele boy magia, ou então aquele chefe super, tipo, meu, que exigente, que gosta que todo mundo esteja certinho, enfim, aquela pessoa importante, às vezes, que você admira. E aí você falou assim, gente, eu queria ficar invisível agora, o que eu faço? Um, dois, três. Aí, tipo, a pessoa fala, oi, aí você fala, oi, tudo bem? É Tudo bem? Lady Eu tô Murphy, com é branco. sempre assim. Sempre. Então, assim, como não falar que isso mexe com a nossa autoestima?
com a nossa segurança. Então, por isso que cada vez mais a gente tem que parar de ver assim, ai, como que tá todo mundo vestido? Ai, tá, é o dress code X? Ok, tem que estar no dress code X, mas não quero dizer que eu tenho que estar de pantacur porque todo mundo está de pantacur. Porque dentro do dress code tem várias modelagens diferentes, né? Exatamente. Olha lá, É falando. é muito delicado esse assunto. Eles estão perguntando como que descobre qual que é a personalidade. Eu não sei qual que é a minha personalidade, porque eu ainda não fiz esse módulo com a Clélia. A Tem um gente tem módulo que fazer. específico, né, Clé? Sim, é meu módulo 2. É onde eu faço primeiro uma análise da autoimagem para entender como você se enxerga e como você deseja ser enxergado. Depois disso, entender suas necessidades, seu cotidiano. Então, se é uma mulher que é mãe, que ela precisa de versatilidade, conforto, ela anda muito a pé, enfim, tudo isso. E a gente analisa a personalidade, identifica 3 estilos predominantes. Esse módulo demora mais ou menos um mês para ser feito, de 3 a 4 encontros de 1 hora cada um. E eu sou a louca das tarefas. Então, assim, a pessoa faz muita tarefa para conseguir praticar com tudo que tem. E no final desse mês, tá assim, ó, tinindo. É muito interessante. Muito, Tô muito, super muito. curiosa para fazer. Então, é assim, A o gente vai primeiro fazer o módulo seu. é o da coloração, que é o que a gente estava falando até agora, da silhueta, o que que fica melhor para você. Aí o segundo módulo é esse dos caminhos da personalidade, que é a E continuação, né? Então, vai juntar qual que é a minha cartela, porque tem cores da minha cartela que, dependendo da minha personalidade, eu jamais vou usar, né, Clé? Porque foge é, muito dependendo da dos minha, seus estilos, então assim, se é uma do meu pessoa que tem um estilo. estilo mais tradicional, esportivo e romântico, não vai abusar muito das cores. Se é uma pessoa que tem um estilo mais sofisticado, criativo e até mesmo sexy, vai gostar muito de cores mais saturadas, de algo diferente. E quem tem um estilo dramático tem um apego muito grande com preto e branco. E daí, se a pessoa tem um estilo dramático e não tem preto e branco na cartela, aí é a única personalidade que eu libero um pouquinho para usar, mas aí tem que estar montada na maquiagem, no acessório, tudo para sobrepor a cor errada. É, se tem alguma cor que não podemos usar de jeito nenhum. Não é que a gente É, não pode usar de jeito nenhum, né? Se tem uma cor que eu amo que não tá exato, na minha cartela. É exatamente isso exato. que você Aí falou, né? Exato, aí você sobrepõe com uma cor que está na cartela para ter um efeito positivo da cor. Mas eu acho que assim, as pessoas têm muito medo de às vezes fazer a coloração pessoal e perceber que não vai ter nenhuma cor que ela gosta. Sendo que, ok, se é uma cor que você acha que não tem como você tirar, que você se sente super bem, não tem problema. Mas aí já passa um batom, já coloca um brinco, um colar, um lenço da cor da sua cartela para trazer harmonia cromática, porque o nosso cérebro entende que é harmonia cromática. E aí, quando não combina, é aquela sensação do não combina mesmo, sabe? E às vezes a pessoa fica forçando a colocar aquela cor e tá todo mundo percebendo que não combina. Então a gente É. tem que prestar Eu atenção. acho, e nesse mundo que a gente tá tem tanta informação vindo assim tão rápido de rede social, de internet, hoje a gente compra muito online, então a gente vê uma foto ou vê alguma pessoa usando uma roupa que tá maravilhosa naquela pessoa, e eu falo, eu quero comprar esse vestido. Eu compro esse vestido. E quando eu visto, eu falo, não caiu bem em mim. E Aham. você começa a imaginar que, ai, não caiu bem em mim porque eu tô um pouquinho gordinha. Ai, não caiu bem em mim. E aí você começa a pensar que o defeito está em você, só que na verdade o defeito Exato. não está em você. O defeito é que aquela peça para o seu biotipo, para sua personalidade não funciona. Então, é uma Exato. questão de muito assim, eu acho que fazer a coloração te dá muito mais segurança para, primeiro, usar exatamente aquilo que vai te valorizar. E sabendo que aquilo está te valorizando, inconscientemente as pessoas vão perceber e você fica mais forte e mais segura do que você está usando. É impressionante isso. Para mim foi muito um processo de autoconhecimento. Eu já vi um monte de gente falando, né? Eu jamais vou fazer coloração pessoal, porque isso vai me limitar. Eu já sei quais cores que eu gosto. Eu não quero me limitar só à minha paleta. E pelo contrário, eu acho que esse pensamento é tão assim ignorante, porque a pessoa tá se privando de um autoconhecimento que vai ser muito mais benéfico para ela no final das contas, né? É, Sim, eu vejo nesse sentido, exatamente. de autoconhecimento. Sim, muito. E às vezes
as pessoas falam pra mim, falam assim, ai, Cléia, mas eu não gosto de seguir a moda, eu não gosto de ficar vendo o que é tendência. Eu falo assim, então você é a pessoa que tem que fazer realmente a sua cartela, porque a gente para de seguir todas essas interações que o mercado traz pra gente, seja um Instagram de alguém que a gente admira, aí se compra um monte de coisa que fica maravilhosa naquela pessoa, ou cor, ou modelagem, o que for. E aí é exatamente isso que você falou. Aí a gente começa a se autocobrar pro negativo, né? Como se a gente nunca tivesse perfeita e nunca nada desse certo. Então aí vira meio que um trauma mesmo, tá? Isso é considerado um trauma, porque a pessoa fala assim: ai, não, não quero comprar nada, porque eu sei que não vai ficar bom pra mim, nem adianta, vou perder o meu tempo. Então, tudo isso precisa ser pensado para as pessoas. Eu falo assim. Todo dia, o que que a gente faz? A gente se veste. Ninguém fala assim, ai, que saco, não gosto de nada, então vou pelada. Aí sai pelada na rua porque não achou a roupa perfeita, tipo, não. Então, se a pessoa tem uma dificuldade muito extrema de colocar um look e se sentir maravilhosa, é o momento de fazer a sua análise de personalidade, de cores, de silhueta, do que for para se encontrar, porque é tão maravilhoso se vestir, você sair e tipo assim, ai, eu tô muito eu hoje, né? É muito bom. É, é impressionante o quão. É assim, é inconsciente. Clé, a Muito, gente muito. tem um pouco menos de 15 minutos e ainda tem umas 10 perguntas. Eu vou fazendo as perguntas para a gente ver o que a gente consegue fazer. O que a gente não conseguir terminar, depois eu te mando e se você quiser responder para as pessoas, aí fica a seu critério. Perfeito, É, perfeito. Respondo A sim Kate falou com. que ela. Nossa, vou amar. Vocês sabem que eu adoro. A Kate falou que ela vai estar no Japão. Espero que ela falou, não sei se eu vou conseguir entrar, espero que sim. Não sei se ela tá por aí. Mas ela perguntou se você consegue ajudar pessoas minimalistas que não querem acumular muitas peças, porque ela é básica e ela tem dificuldade de escolher as cores. Você ajuda nisso? Gente, meu trabalho é isso. É de mostrar para vocês que a gente precisa de pouquíssimas coisas, pouquíssimas peças, mas peças que tenham uma qualidade bacana de tecido, de costura, de acabamento, de modelagem. Então, assim, uma modelagem que com certeza vai favorecer sua silhueta, as cores perfeitas para você e que tenham a ver com seus estilos. A gente precisa de mais ou menos 18 itens, 18 peças para criar mais de 300 looks. Então, assim, é realmente um autoconhecimento para você perceber que o menos é mais. Então, você tendo tudo muito certinho, você tendo a noção da sua imagem pessoal, da mensagem que você quer transmitir, cada vez mais você vai ter menos. Inclusive, eu até brinco porque a Paola, que é minha amiga, parceira, enfim, que se a gente está sempre trabalhando junto, ela faz o personal shopper, que é algo que eu não faço, né? E aí, ela às vezes fala assim, ai, Clé, vamos comprar alguma coisa pra você. E pensa numa pessoa que é maravilhosa pra fazer. Tipo, ela acha tudo. Inclusive, eu falo que ela é personal shopper da vida, porque eu tava precisando de uma mesa dobrável e a gente foi no Leroy Merlin. Ela achou a mesa que tinha as plantas e ela já começou a perguntar: moça, essa mesa também vende? No fim, vendia. A gente achou uma mesa maravilhosa, barata, enfim. E aí, por que eu tô contando essa história? Porque mesmo ela falando assim, Claire, e aí? Vamos lá, isso aqui. Eu falo assim, não, não quero. Ai, mas não, não quero, não preciso. Então, às vezes as pessoas têm uma visão tipo, nossa, a Clézinha deve ter um closet gigantesco, porque quase nunca vejo ela repetindo o look. E realmente, eu demoro 6 meses para repetir a mesma combinação. Mas são as mesmas peças. Só que da forma que você coloca, parece que é uma roupa completamente diferente, né? Então, é exatamente essa pegada que eu busco. O autoconhecimento linkado com o consumo consciente. Perfeito. Clé, estão perguntando se é sempre você que faz a coloração. Sim, sou eu, sempre eu. Perfeito, a É a Clé. menina dos meus olhos, né? A Nath, ela faz todos os atendimentos e agendamentos e eu atendo, tá? E já aconteceu de Ah, alguém não se identificar com a sua paleta? o quê? De novo? Fala de novo. Se já aconteceu de alguém não se identificar com a paleta? Já aconteceu de estar fazendo teste
a pessoa vê que não tinha preto na cartela e começou a chorar. Então, assim, aí a gente entende que é uma distorção de autoimagem, a gente precisa alinhar tudo isso, tá? E, inclusive, assim, geralmente quando a pessoa é mais clarinha e tem um cabelo mais claro, e a cartela, ela tem a cartela que dá, sei lá, um verão claro, primavera clara, aí a pessoa, a primeira coisa que me pergunta é: mas nossa, essas cores claras vão me deixar muito apagadas. E na verdade, não, porque a cor nunca pode aparecer antes que você, como eu expliquei no começo. Sempre o que tem que aparecer antes é seu rosto, que é essa identidade. Sempre tem que estar projetado, porque senão é a cor errada. Mas Já já. estão querendo te levar para o Japão, Clé. Ah, então eu já vou contar a novidade, já que a gente tem alguns minutinhos aí. Em setembro estarei aí no Japão, fazendo coloração pessoal, colorindo todas vocês aí. Eu tô super animada, vai ser um prazer gigantesco. Espero te encontrar, viu, Esther? Ai, eu tenho que dar uma fugidinha. Vai ser a desculpa perfeita para eu voltar para o Japão um tempinho para te ver. Eu vou amar, eu vou amar. Sim, e a gente já definiu Tóquio e ainda tá para definir mais uma cidade. Ainda não sei, talvez Nagoya, mas ainda não sei. Não vou dar spoiler, tá? Em Eu vou setembro. lançar isso em setembro. Eu vou lançar todas as datas, acredito que amanhã ou domingo, nos Ai, que stories. Estarei demais! aí, estou muito animada, não vejo a hora. Que incrível! Olha aí, tá vendo? Eu recebi uma pergunta também, a mamãe Brasil Japão. Ela falou: ai, queria fazer uma consultoria com ela, mas moro no Japão. E agora? Agora você terá a Clélia em Tóquio. Exato. E assim, dos meus 5 módulos, só a coloração pessoal que tem que ser presencial. Os outros a gente consegue fazer tranquilamente online. Inclusive, estou atendendo 8 pessoas do Japão. Então, vou terminar essa live e tenho uma cliente. Que gostoso! Uma delícia, uma delícia. Eu tô amando, gente. Eu tô amando de verdade. Deixa eu Clé, a ver gente aqui tem que só eu mais fiz 5 minutinhos. Se você quiser terminar, falar alguma coisa que você queira, antes Uhum. que a gente Deixa eu... seja expulso da live. Tá. Gente, vocês sabem, eu amo compartilhar tudo isso com vocês. Inclusive, diariamente eu tô fazendo um stories e espero ter respondido muitas das dúvidas aí, por mais que alguém que não mandou, às vezes tem exatamente essa dúvida. Enfim, é um prazer estar aqui com você. Eu queria, a Esté, eu queria aqui comigo, em São Paulo, pertinho, porque foi uma pessoa que eu tive uma conexão assim instantânea. Inclusive, eu tenho que até mandar uma mensagem para a Pete, porque fez essa conexão. E cada vez mais eu quero estar perto de pessoas que tenham os mesmos valores, né? Não é à toa que as cartelas estão aí, ali, né, nos invernos. Então, enfim, sempre é um prazer estar aqui com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que não deu tempo de responder, pode mandar direct para mim. Às vezes é a Nath que vê, e se ela percebe que alguma coisa que foi direcionado para mim, ela fala: Clé, entra lá e responde. Eu adoro responder por áudio, então se preparem, porque eu vou mando vários áudios. Mas é isso, eu quero agradecer você demais, viu? Amei estar aqui Eu que com tenho você. que te agradecer, Clé. Muito obrigada pelo seu tempo. Sua agenda é super lotada, mas mesmo assim você tirou um tempinho para falar com a gente, para responder todas essas dúvidas que eu acho que foi muito gostoso. É... Para mim fez muito bem. E eu falei, gente, não tem como não fazer bem para alguém esse processo de autoconhecimento. Eu acho que eu sempre busco esse autoconhecimento, sempre busco ferramentas de como que eu posso me autoconhecer e como que isso vai ser mais benéfico na minha vida. E eu acho que a coloração pessoal foi uma etapa importante de autoconhecimento. Eu quero fazer todas as etapas agora e descobrir todos os outros, a minha personalidade, os meus caminhos e tudo mais. É, lembrando que a gente tem o código de desconto até final desse mês, né? Para quem ainda, Exato. para quem se animou, para quem quer dar de presente. Eu vi que teve uma pergunta que perguntaram se pode fazer para homem também, que foi a mesma pergunta que eu te fiz no dia, né? Para homem, até se você quiser falar. Pode, sim, óbvio. Inclusive, para eles, acaba sendo uma ferramenta
é mais forte porque poucos homens usam maquiagem. A gente ainda dá uma escondidinha nas coisinhas, mas eles não. Então, a harmonia cromática é fundamental. Eu quero comprar para dar Inclusive, de presente pro Hector. Exato! Quando ele estiver aqui, a gente faz o dele. Ele tá super curioso, ele quer muito descobrir, porque ele só usa cinza e azul só. Eu falei, não, você tem que descobrir qual é a sua cartela. E, e, e é isso. Então, dá para dar de presente. Eu acho que assim, é um presente muito mais significativo, eu acho, do que você dar uma coisa material. Eu sou muito assim, eu gosto de coisas que tocam as pessoas. Então, é para a vida inteira. Saber qual que é a sua paleta, Sim. isso vai te trazer coisas boas pro resto da vida em todos os momentos. Então, eu acho que se eu puder presentear alguém, as minhas amigas, o pessoal da minha família, eu vou querer presentear dessa forma, porque é uma coisa que a pessoa vai sempre lembrar de mim